Há 3 anos atrás, em junho de 2013, eu conheci um vendedor de churros que faturava mais de R$ 25.000 por mês vendendo churros na esquina. Eu sou o Guima Ferreira e esse é o Café com Vendas. E eu quero te contar essa história, porque ontem eu estava conversando com o Luiz Felipe Winter do o podcast Gestão para Pequenos e a gente estava falando sobre o WhatsApp. Que o WhatsApp, mesmo ele tendo muito menos funções que os concorrentes dele, ele dominou o mercado. E a gente estava discutindo essa questão de será que a gente precisa ter muitas funções no nosso, se a gente tem um aplicativo, um software, será que a nossa empresa tem que vender muitos produtos? Será que a gente tem que prestar vários serviços na nossa empresa? E me lembrou dessa história aí, desse vendedor de churros. Há 3 anos atrás, eu estava saindo de uma agência, uma produtora que eu trabalhava e eu era sócio. E eu peguei e resolvi comprar churros, foi uma sexta-feira, comprar churros para todo mundo que trabalhava lá na agência, na produtora. Eram acho que umas 20, 25 pessoas, assim. Então eu fui lá no carinha da esquina que vendia churros e pedi ele 25 churros. Ia demorar para fazer, né? Então eu fiquei conversando com ele. E o que eu tinha notado é que era um outro cara que estava lá. Eu até perguntei para ele, e cara, você roubou o ponto aí do João? Bom, vou falar João que eu não lembro o nome dele. E ele falou assim: não, eu sou funcionário dele, eu trabalho para ele. Eu falei: ah, é porque ele se aposentou, tirou férias, o que que aconteceu? Ele falou: não, ele montou um outro ponto, uma outra carrocinha. E eu comecei a conversar com ele. Na época o churros lá era R$ 2, ele ficava, para quem mora em Belo Horizonte e conhece, ele ficava ali na esquina da Rua da Bahia com a Aimorés. Então ele estava na porta de um colégio particular, do outro lado de uma igreja bem movimentada em Belo Horizonte e no quarteirão do lado de uma universidade. Então ali era um ambiente muito propício para isso. E aí ele começou a me contar como que funcionava. Eu comecei a perguntar a ele se ele vendia muitos churros. Ele falou assim: olha, quando está chovendo eu vendo menos. Eu chego a vender uns 200 por dia. E quando o tempo tá bom, eu chego a vender até 600, depende de quanto que eu trago aqui, quanto dá tempo a gente fazer no dia anterior. E eu perguntei: aí, como que você ganha? Ele falou: ganho 30% do que eu consigo vender. Então, assim, vamos fazer essas contas. R$ 2 cada churros, ele vende de 200 a 600, então assim, eu não acredito que ele venda muitos dias 600, mas vamos colocar que é uma média de 300. Durante 20 dias no mês, que ele fica lá de segunda a sexta, não lembro se ele trabalha no sábado, então isso dá R$ 12.000 por mês. R$ 12.000, o vendedor de churros ganhava na época uma média de R$ 3.600 por mês e ele era o empregado da carrocinha de churros. Então, como aquele outro, o João, o dono da carrocinha, tinha duas, ele tinha um faturamento aí de uns R$ 25.000 por mês, em média pelo menos. Tudo bem, ele tem os custos para produzir os churros e tal, o material ali, óleo, gás. Então você pode abater isso, mas eu estou querendo dizer que com um único produto de apenas R$ 2, o João conseguia faturar R$ 25.000 por mês e conseguia pagar para o funcionário dele R$ 3.600 por mês, que é muito mais, hoje, 3 anos depois, é muito mais que muita gente ganha aí trabalhando muito em empresas que vendem vários produtos, vários serviços, ou então pessoas que têm startups com aplicativos com diversas funções. Qual que é a minha conclusão disso? É o que eu estava conversando com o Luiz ontem. Talvez, se você tem um produto, se você tem um churros, por exemplo, eu vou falar de churros, ele não vendia lá nada mais lá, ele não tinha refrigerante, não tinha açúcar, não tinha nada, somente os churros. E tinha duas opções: doce de leite, três opções: chocolate ou doce de leite com chocolate. O que que ele fez? Ele dominou o mercado ali. Ele tinha ali pelo menos uma participação de 80% no mercado daquela região, provavelmente 100%. E quando ele atingiu aquilo e que ele dominou aquele ponto, o que que ele fez? Ele foi abrir novos mercados com o mesmo único produto. Ele virou especialista em churros. Quando as pessoas queriam comer um churros bom, ia comer com ele. E ele conseguiu dominar isso. Então, assim, muitas vezes a gente acha que se a gente está desenvolvendo um aplicativo, um software, a gente tem que ter o maior número possível de features, o maior número possível de funções. Se a gente tem uma empresa, uma loja, que a gente tem o maior número possível
produtos para atender os clientes, mas se você começar a pensar diferente, olha, eu vou ter um produto e eu vou vender esse um produto para 80% do mercado, eu quero ter pelo menos 80% do mercado. Você faz essa mensuração de qual que é o tamanho do seu mercado e atinge. Quando você tiver 80%, você pensa num produto complementar para vender para aquelas pessoas. Mas até então, se você conseguir virar especialista igual esse cara virou, você consegue faturar muito mais. Você consegue ter, às vezes, até uma qualidade melhor, porque você sabe o que está vendendo, conhecendo seus clientes. Isso é basicamente nichar. E o WhatsApp acabou fazendo isso. O WhatsApp, o que ele fez? Ele pegou o SMS, que já era comum para todo mundo, e transformou isso em ser de graça. E ele se especializou em ser aquilo e adquiriu usuários, atingiu aí, não sei se foi meio bilhão ou 1 bilhão, o Facebook comprou ele, e os concorrentes dele como o Viber e o Telegram tem várias outras funções que o WhatsApp ainda não tem. Agora que o WhatsApp está começando a implantar isso, mas ele focou em ganhar mercado, ele viu que ele ainda não tinha atingido 80 ou 100% das pessoas que simplesmente queriam trocar mensagem de graça. Quando ele atingisse aquilo, ele ia pensar numa nova função para atingir pessoas que queriam mais que aquilo. Então começa a pensar isso no seu negócio. Será que você precisa oferecer... eu recebi aqui, eu estou vendendo o meu Mac Mini na OLX e eu recebi uma mensagem de spam lá, o cara falando assim: tenha sua empresa na internet, fazemos sites, marketing digital, reformamos sua logomarca ou fazemos uma logomarca nova. Ele faz vários serviços, só que provavelmente ele não é especialista em nenhum deles. E aí ele não sabe nem como que ele vende, o que ele vai vender para mim. Ele vai me vender uma marca, um marketing digital, um site, minha empresa na internet. Então pensa nisso, talvez se você tiver um produto e dominar o mercado, você ganha mais do que tendo vários produtos e precisando aprender várias coisas. Então essa é a minha dica aí de hoje, dessa semana. Se você gostou, se inscreva no canal do YouTube, assine o podcast e compartilhe isso com os seus amigos e mostre que sim, é possível você ter um faturamento legal vendendo apenas um produto e até vendendo churros. A gente se vê no próximo Café com Vendas. Boas vendas!